de Coimbra. Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos da Região Centro, está connosco nesta emissão. Muito boa tarde. Aquilo que ficamos a perceber com estas duas reportagens é que a Região Centro, e não será certamente a única região, vai continuar a ter problemas, apesar de haver aqui um plano de contingência do Governo e haver uma Comissão Nacional de Acompanhamento para as Urgências que parece ter dificuldades em resolver a situação. Sim, o que é que serve o Ministério da Saúde ter um plano de contingência, quando, neste caso em concreto, do Serviço de Urgência na área da ginecologia e obstetrícia do Hospital de Aveiro, o próprio serviço e o Conselho de Administração do Hospital tiveram o cuidado de alertar no mês passado, aliás, no mês de maio, a 13 de maio, a Administração Regional de Saúde do Centro, que o hospital ia ter dificuldades em assegurar os vários turnos de urgência e que, por isso, seria necessário ajuda, um apoio do Ministério da Saúde para evitar que estas urgências encerrem. E nós, neste momento, temos uma previsão de 13 turnos de urgência que, neste momento, não poderão ser assegurados durante o mês de julho. E a verdade é que, apesar da Comissão Nacional estar a tentar solucionar estes problemas, também a própria Comissão se está a deparar com contingências, nomeadamente a transferência de médicos, a criar uma bolha de SOS. A Ordem dos Médicos tem alguma solução para este problema no imediato? Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde tem mostrado uma imensa confusão na gestão dos seus recursos humanos. Não podemos esquecer que o Ministério da Saúde desvalorizou a possibilidade de contratação de 1.212 médicos que estavam disponíveis a partir do final de março, início de abril, e só demonstrou intenção de contratar esses médicos para o Serviço Nacional de Saúde passado exatamente 3 meses. No final destes 3 meses, publicou, há 2 semanas, sensivelmente, um mapa de vagas completamente sem responder às necessidades do país, em termos de carência de médicos. Por exemplo, um exemplo paradigmático, na cidade de Viseu, existem perto de 10.000 utentes sem médico de família e o Ministério da Saúde não abriu nenhuma vaga para médicos de família especialista, apesar de vários médicos terem expressado a vontade de poder ficar na cidade de Viseu. E quando nós falamos de Viseu, podemos falar, por exemplo, do distrito de Leiria, do distrito de Aveiro, onde os médicos de família recém-formados demonstraram vontade de se manterem em locais que são altamente carenciados, e o Ministério da Saúde não abrir vagas para eles poderem exercer a sua profissão nesses locais. Portanto, há aqui uma grande confusão, uma grande falta de planeamento e de gestão do próprio Ministério da Saúde. E não são com pequenas medidas avulsas, completamente descontextualizadas, como uma recente proposta de substituir médicos especialistas por médicos não especialistas para resolver algumas carências do país, que o Serviço Nacional de Saúde irá encontrar as soluções que necessita. Mas aquilo que percebemos é que, no entretanto, o Serviço Nacional de Saúde, estas urgências, ficam nas mãos dos tarefeiros, nada muda. Os médicos que estão em prestação de serviço nos vários hospitais têm um papel absolutamente fundamental, não nos podemos esquecer disso. Há aqui uma falta de organização, há aqui um sistema de contratação de empresas para os hospitais para poderem suprir as necessidades e esses médicos, neste momento, estão a suprir essas necessidades. O que é necessário é o Ministério da Saúde ter um sistema de valorização dos profissionais de saúde que são contratados para o Serviço Nacional de Saúde. E é isso que não tem sido feito estes últimos anos. Tem havido uma falta de planeamento evidente da parte do Ministério. Há aqui então o risco deste plano de verão não resolver esta crise na obstetrícia. A minha pergunta é se, no seu entender, no entender da Ordem dos Médicos, pode estar em causa a resposta do Serviço Nacional de Saúde a estas mulheres que necessitem de ajuda.
a resposta já está a ser posta em causa. Nós vimos, aliás, no início desta peça, que várias urgências obstétricas do país não têm dado resposta. Mas não é só, nós estamos muito focados na questão da obstetrícia, da ginecologia. Isto é só um ponto das dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. E até para falar, por exemplo, da urgência, nós também não podemos esquecer que há várias outras especialidades que têm imensas dificuldades. Por exemplo, no Hospital de Leiria, a urgência de medicina interna encerrou 47 vezes desde o início do ano. De janeiro a maio, essa urgência na área da medicina interna teve que encerrar 47 vezes, algumas delas com uma via verde associada, uma via verde de AVC associada. Portanto, há múltiplas dificuldades, que não são só dificuldades do serviço de urgência. Infelizmente, o serviço de urgência é aquele que expressa mais para a população essas dificuldades. Há dificuldades em todo o Serviço Nacional de Saúde. Era preciso uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde. É isso que os médicos e que a população está a solicitar ao Ministério da Saúde. Mas em vez de termos aqui uma reestruturação do fundo, que seria necessário, parece que estamos a ter aqui soluções penso. Isto é, pequenas soluções dispersas, completamente descontextualizadas, que não vão, efetivamente, resolver este problema. Houve promessas da parte do Ministério da Saúde que ia evitar, nomeadamente na região centro, que as urgências de obstetrícia encerrassem. E haver uma resposta plena nos próximos meses. Ora, apesar do Ministério da Saúde ter sido avisado que ia haver falhas no Hospital de Aveiro, e a própria Ordem dos Médicos avisou também e alertou o Ministério da Saúde que há outros hospitais, o Hospital de Leiria, por exemplo, o Hospital de Castelo Branco. O Hospital de Castelo Branco tem um único médico no seu quadro. Todo o resto da urgência é assegurada por médicos em prestação de serviço. Portanto, é mais uma situação sensível, que a Ordem dos Médicos teve o cuidado de alertar o Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, até ao dia de hoje, nada foi feito, além de promessas de comissões de acompanhamento e do aparecimento no futuro de algumas soluções. Mas essas soluções têm que ser apresentadas imediatamente, não obstante depois poder haver necessariamente uma reestruturação de fundo de toda esta questão, não só da questão da urgência, mas das várias dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Mas aquilo que o Ministério da Saúde nos tem demonstrado até agora é uma total inoperância e incompetência na gestão de toda esta problemática. Obrigado, Carlos Cortes, a dar-nos aqui a perspectiva da Ordem dos Médicos na região centro.